Agora vamos responder as perguntas. Como que o bruxismo pode realmente afetar e trazer o risco de perda óssea periimplantar? Então, o bruxismo é o grande vilão da odontologia como um todo, né? Com certeza, toda vez que um paciente chega no meu consultório, eu falo assim: você perdeu o que Deus te deu. Porque se a gente está substituindo um dente por um implante, já perdeu o dente. É a mesma coisa, né? As falhas mecânicas e biológicas que vão trazer a perda dos dentes, então também é esse ponto de buscar na base a raiz do problema. Um assunto muito atual, né, que depois da pandemia é um desafio o controle do bruxismo, e por isso que eu trouxe essa abordagem multidisciplinar, porque o bruxismo é um distúrbio silencioso, a gente tem que estar sempre atento, né? Porque ele é um distúrbio involuntário. Então, muitas vezes o paciente não percebe que ele está tocando, travando, apertando, então, que é o bruxismo de vigília. Então, a gente tem que antecipar, trazer uma consciência para os nossos pacientes, dividir essa responsabilidade, porque da mesma forma que a gente tem que garantir a estabilidade mecânica, a gente também tem que devolver a funcionalidade. Então, a geometria das curvaturas do arco convexo e côncavo do tecido gengival, né? Então, a gente tem que olhar para os nossos implantes como se fosse um dente. As abfrações não são nada mais do que uma instabilidade mecânica e biológica ali, que vai trazer uma perda óssea progressiva por fadiga. É nosso calcanhar de Aquiles. A gente tem que estar atento, tem que trazer mudança comportamental cognitiva para o nosso paciente, para ele estar prestando atenção em treinar, né? Hoje a neurociência ela é muito desenvolvida para a gente trabalhar psicologia positiva e estar reeducando os nossos comportamentos e os nossos hábitos. Então, a gente ter uma higiene de hábitos saudáveis, de prestar atenção na inspiração. Eu também trouxe a ginástica oral respiratória maxilofacial, fiz até um e-book que vai exatamente trazer toda essa abordagem para a gente trazer esse levantamento diagnóstico completo para assegurar essa longevidade estética periimplantar e uma regeneração com toda essa bioengenharia assistida no entorno no nosso terço inferior da face, garantir, né, de não trazer complicações e até disfunções, né? Então, o bruxismo, ele também é um tratamento multidisciplinar, é muito sério, porque traz consequências não só para destruir a anatomia das cúspides, destruir a relação de estabilidade do terço, né, da relação da maxila com a mandíbula, esse fluir da mastigação dinâmica sem ter, né, danos articulares, ligamentares, neuromusculares. Tudo isso tem que ser avaliado previamente, desde o planejamento inicial do planejamento cirúrgico, implantodôntico, protético e reconstrutivo protético implante suportável. É realmente trazer essas magnitudes de uma funcionalidade biomecânica, geométrica, topográfica, óssea, basal e alveolar, muco, gengival periimplantar, o perfil de emergência capaz de promover um selamento biológico e garantir essa longevidade. E a outra pergunta é como que é o controle de patógenos com a fotobioestimulação, com o LED laser. Então, a fotobiomodulação, a terapia fotodinâmica assistida pela fotobioestimulação LED laser, né, e a utilização de pigmentos atóxicos que vão promover a descontaminação e a lise de bactérias, fungos e vírus, para garantir e assegurar que a gente possa tratar as inflamações e a periimplantite. Sempre, claro, tentando antecipar. Se antecipar é muito melhor que tratar um problema já instalado. A fotodinâmica terapia, ela é maravilhosa, ela vem trazer essa garantia da remodelação óssea periimplantar, trazendo essa né, essa vitalidade, a proposta do osso manter vivo, porque
o tecido ósseo está em constante remodelação. E o que traz isso em harmonia? É a gente ter harmonia e equilíbrio do terço inferior da face, para também ter o equilíbrio articular, neuromuscular, oclusal e garantindo uma mastigação livre de tensão pelo bruxismo, livre de interferências que possam trazer o risco de sobrecarga mecânica e biomecânica, que vem trazer, então, os problemas com falhas mecânicas, biológicas e a periimplantite ali. Então, esse marco da periimplantite zero é exatamente trazendo toda essa completude integralizada nas nossas tratativas, no nosso planejamento inicial diagnóstico e o planejamento reconstrutivo, reabilitador, regenerativo, implante suportável. E a outra dúvida aqui é a diferença da foto de bioestimulação LED e o laser. A diferença do LED e o laser é exatamente a coerência do feixe. O LED tem um espalhamento ali da luz, então o feixe é divergente. Então ele vai garantir que a gente pegue, eu coloco que a gente está matando os pardais. Então a gente garante ali o líquido extracelular, a gente renovar a nossa matriz extracelular. Eu falo que a matriz extracelular é como se fosse o aquário. Não adianta você ter o peixe, se você não limpar o aquário, se a água não estiver pura, o peixe não vai ficar saudável. Então, da mesma forma, a gente trazendo, né, a descontaminação com a LED terapia, seja com a luz azul, vermelho e infravermelho, e a violeta, a gente vai estar garantindo que ali a matriz orgânica e a matriz extracelular esteja adequada, né? A gente melhora o meio. E o laser, ele, por ser pontual, a gente vai estar ali garantindo uma ação mais profunda para tratar aquele sítio de um caso que possa ter vindo ali já uma instalação de perda óssea mais profunda. Então, a gente vem trazer esse controle mais ativo, dominando ali todo esse processo infeccioso, equilibrando ali as falhas mecânicas, resolvendo, sabendo, fazendo um bom diagnóstico para conseguir ter o resultado assegurado. E é isso. Então, ficamos por aqui hoje. Eu quero agradecer mais uma vez e conto com vocês todas as segundas, 20 horas. Um abraço para todos.